Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, Silvia, já vou te chamar. Deixa eu só. Acho que voltou agora. Pessoal, veja se vocês estão me ouvindo agora, que deu uma travada aqui pra mim. Eu chamei as meninas e daí eu já começo a gente conversar. Oi, Silvia. Olá, olá. Tudo bem? Tudo? Como está? Estou bem. Ana, tudo bem? Ai, que Oi, delícia. meninas, tudo e vocês? Também. Ai, que gostoso! Bom, meninas, primeiro, bem-vindas. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui por dois motivos. Primeiro, porque é um universo novo para mim, né? Eu conheci esse mundo dos contos no ano passado, num workshop que eu participei com a Ana. A Ana é nossa professora de contoterapia, ela vai se apresentar. E foi tão maravilhoso que daí eu acabei me encantando e entrei no mundo. E eu e a Silvia estamos na formação com a Ana esse ano, né? E deixa eu contar um pouquinho, né? Porque eu acho que esse tema, o que aconteceu, né? Não existem coincidências. E na nossa última aula, a gente estava trabalhando contos folclóricos. E aí a Ana deu um conto para cada dupla. E aí a Silvia com a Elaine, que é a dupla dela, elas apresentaram um conto que falava sobre o vazio. E me atravessou profundamente, porque é um tema que me atravessa muito pela minha história e porque eu estou trabalhando uma vivência, um workshop que vai acontecer na semana que vem, que vai falar desse mergulho no vazio, né? Que nos traz a potencialidade da criação também, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, mas acho que esse desejo de falar sobre o vazio, né? Ele veio muito para mim porque é um assunto que tem me atravessado muito, né? Assim, esse projeto que é a Yellow, desse Instagram aqui, ele nasceu depois de muitos vazios, né? Eu encontrei vários vazios ao longo da vida, como todo mundo, mas o ano passado foi o maior deles, onde eu perdi minha filha. E foi desse vazio, da perda da Beatriz, que nasceram projetos lindos, floresceram projetos, né? E, e é sobre essa história que eu vou contar um pouco no workshop, vou trabalhar esse tema mais profundamente, mas desse lugar que é tão difícil, né, da gente atravessar, né? São dores tão profundas, mas que se a gente se entregar para isso, também existe possibilidade de uma página em branco, que é o tema do workshop da segunda-feira. Então, com esse cenário de fundo, eu fui para essa aula na sexta-feira passada. E aí a Silvia e a Elaine vêm com esse conto que se chama As Paredes Têm Ouvido. E foi muito, me tocou muito, assim, porque vai muito de encontro com tudo isso que eu tô trazendo. Então eu liguei para as meninas, falei, ai, vamos fazer, porque tem muito a ver, né? Acho que tem que ser. E aí a Silvia super topou, assim, muito querida. E a Ana também. E aí a gente marcou para se encontrar hoje aqui. Então, eu queria agradecer vocês. E daí, se vocês puderem se apresentar, eu acho que as meninas que não nos conhecem acabam sendo importante para a gente trazer aqui. Podes começar, Ana. Eu? Tá bom. Ordem alfabética. Sabe que eu pensei isso? Ai, que demais. Então, Fer, obrigada pelo convite, adorei. Obrigada pela confiança, assim, sabe? De, nossa, me convidar para papear e contribuir
para a tua jornada e para o teu caminho. Silvia, que delícia estar aqui de novo contigo, compartilhando uma live, e ainda mais para te ouvir contando história. Nossa, que presente! Então, eu sou Ana Rosseto, eu sou conterapeuta, eu venho trabalhando com contos. Eu me encontrei nesse mundo dos contos. E aí, como eles fizeram, cada vez mais, conforme eu vou andando... É uma jornada, né? Que você vai... Parece que não termina assim. Você vai andando e vai vivendo, e vai andando e vai vivendo, enfim. E ela vai se tornando cada vez mais profunda. É um convite para você descobrir camadas e complexidades e tudo ao mesmo tempo com leveza. Então, me atrai muito a possibilidade de você trabalhar com complexidades, mas de forma respeitosa, de forma leve. E aí eu vim desenvolvendo esse trabalho com contos e tal, e eu facilitava... A princípio eu fazia só atendimento individual. Aí eu comecei a facilitar oficinas, assim, pequenas oficinas. Aí o pessoal falava assim, mas não vai fazer um curso? Você não tem curso de conterapia? E não sei o quê. E eu falava assim, não, eu tenho oficina de contos aqui terapêuticos. Não, mas não. Ai, quer saber? Há uns 2 anos já o pessoal me perguntando, e aí eu organizei tudo isso, tudo que influencia, aquilo que eu acho que vai nutrir a gente como conterapeuta. E cá nós estamos, né? Almas afins se encontraram, gostam de contos e nós estamos aqui. E é isso. Ora bem, eu sou a Sílvia, não é? Eu acho que os contos, ou as histórias, nasceram comigo, não é? Desde sempre eu me lembro que as histórias reais das pessoas e os contos que os meus pais compravam desde novinha, antes de eu saber ler, eu criava e sentia-me feliz. Era um lugar de alegria, de prazer, de conforto, um lugar de pertença. Então, o tempo foi andando e eu sempre gostei de histórias, sempre fui alguém que gostei de contar histórias, não é? Eu sou professora de profissão, eu tenho formação, não é, em professora há 32 anos e para mim contar histórias a crianças foi algo sempre muito natural e eu sentia-me como elas e então era uma diversão, não é? E o tempo foi passando, eu continuei a gostar de ler livros, de contar contos e a vida foi-me trazendo outras experiências, como de meditação com crianças, que eu faço há alguns anos, veio-me trazendo um trabalho também com mulheres, com as dificuldades e os dons das mulheres, depois trouxe umas constelações familiares, da psicologia, entre outras. Eu fui sempre uma buscadora, à procura eu acho que procurei sempre algo que me desse muito prazer e que fosse inato e que não me provocasse grande esforço, no sentido de fazer algo com muito esforço. E então os contos, e trazidos pela Ana, que recomendo a todos o trabalho da Ana, não é? A todos. Não ficamos iguais definitivamente, entramos de uma forma e saímos de outras muito mais completas e inteiras. Então a Ana traz-me, é como se fosse um espelho com estrutura que eu não tinha, não é? Portanto, eu não tinha estudos, não tinha debruçado sobre o estudo dos contos, eu li os contos e tirava muito dos contos a mensagem subtil, mesmo num filme, eu tirava a imagem subtil e isso para mim era inato, ou mais ou menos inato, não é? E levava-me a refletir e a reposicionar-me na vida. Então, olha, eu aceitei o chamado que a minha alma disse, olha, faz, experimenta, não conheces? Eu não conheço a Ana, eu nem sei, nem me recordo sequer como é que a Ana entrou, eu sei que ela apareceu e eu cliquei, gostei e aqui vou eu e pronto. A gente vai se encontrando, né? É mesmo isso, então claro que é diferente contar contos para adultos não é? E para mim isso nem sequer... Quer dizer, eu não tinha pensado muito nisso, não é? Eu pensava realmente nos contos para crianças, porque era algo que eu fazia naturalmente e que me dava prazer até o momento em que isto foi no Natal.
e eu estava a contar um conto de Natal e entretanto os meus alunos disseram: "Uma professora, é tão bom ouvir as tuas histórias", e naquele momento foi como se, sabem, houve algo em mim que disse: "Pois é, para mim também é". Quer dizer, foi quando eu tomei consciência que para mim também era super prazeroso, não é? E pronto. E estou eu com o maior prazer, Fernanda, olha, é uma honra mesmo estar aqui no meio de vós e pronto. E vamos ver. É uma alegria, é muito bom mesmo. A gente se encontra nessa vida, né? E eu tenho descoberto isso, sabe? Que às vezes a gente acha que algumas coisas ruins acontecem, né? E aí a gente é surpreendido com tantas outras, né? A vida apresenta as coisas pra gente e dessas apresentações nascem muitas coisas, né? Então, estou muito feliz que a gente está aqui juntas hoje, compartilhando desse espaço, desse lugar. E que eu tenho certeza que o que a gente está conversando aqui chega nas outras almas, nos corações que estão assistindo, porque uma das coisas que eu descobri com o conto é que a metáfora está muito presente na minha vida. Quando eu falava do simbólico, eu achava estranho, sabe, arquétipos, eu falava, nossa, que coisa estranha. Tinha, acho que, preconceito mesmo. E aí, a hora que eu fui me deparando com os contos, eu fui percebendo que a minha vida, assim, eu escrevo, o jeito que eu escrevo é metafórico. É uma forma que eu utilizo, é um recurso interno meu, que para o meu entendimento, para eu poder visualizar tudo isso. E aí as coisas parecem que foram se encaixando. Então eu estou muito no comecinho, para mim está sendo uma descoberta, mas está sendo maravilhoso. E aí, deixa eu aproveitar o gancho, posso? Porque você falou assim... que era? Ali no comecinho você falou, eu fiquei prestando atenção no que você estava falando. Mas uma das coisas muito bacanas que eu acho que vocês também estão experimentando e que é legal desse mundo dos contos é essa possibilidade da gente se movimentar, né? Como histórias e contos nos movimentam nos pontos de vista. Aí você falou assim, a gente vive coisas tristes, né? Você falou assim, sim, de fato, né? Coisas tristes, coisas maravilhosas, coisas trágicas e desafiadoras, coisas de superação e de sucesso. E de certa forma, os contos, eles aceleram, né? Você acessa mais pontos de vista tendo contato com essas histórias do que talvez o tempo, né, do dia a dia da nossa experiência de vida, de tempo de vida, seria possível. Então, eu acho que é uma grande prática do que é ser humano, se colocar no lugar do outro, se movimentar, perspectiva, encontrar sentido. Então a gente nem imagina, né? No começo também, que nem a Silvia falou, pensava em histórias e pensava que histórias era coisa de criança. E não, né? Quanto mais você vai se aprofundando nisso, você vai falando, isso é um tesouro, é uma joia em plena vista da gente, assim, sabe? Ali, disponível para nós. Então, é isso. Eu queria só complementar do que você falou daquele momento lá. É isso mesmo. Eu queria ver se eu conseguiria colocar a Silvia no lado de cima, né? Mas eu não sei como fazer isso. Eu acho que não existe essa possibilidade. Vocês sabem? Acho que não. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão tendo retorno? Eu tô, tá um barulho. Eu tô. Será que vocês estão de fone de ouvido? Talvez se tiver fone de ouvido disponível, daí diminui. Não sei. Só uma ideia, talvez. Tenho, só que eu preciso pegar, mas é 1 minuto. Vou buscar. Claro! Eu estou com o telemóvel, é um bocadinho difícil. Eu estou com ele, mas sabes uma coisa? Para mim os símbolos e os arquétipos sempre foram muito presentes na minha vida. Eu sempre, este lado do subconsciente, também do sonho, da imaginação, foi sempre um refúgio e algo muito presente, não é? E eu encontro com muita facilidade esse símbolo, não é? Que às vezes é universal, mas que para mim, não é? Me traz às vezes não aquele símbolo universal típico, mas aquilo que significa realmente para mim, não é? Então, os contos para mim são isso. Mais do que o símbolo universal, não é? Ou os símbolos
muitas vezes determinados contos trazem em imagens ou em palavras, não é? É aquilo que para exponencial, é assim mágico mesmo, é dizer assim, olha, faz todo sentido. Faz todo sentido. Estar no conto e este conto trazer-nos a cura com essa leveza que a Ana falou, com esse prazer, com essa ressignificação da história de uma forma tecida por nós, não é? No nosso tempo, mas ao mesmo tempo de uma forma muito rápida e eficaz. E cria novas imagens, não é? Internas, não é? E então com esta criação de novas imagens internas, a questão muitas vezes desaparece por si, não é? Não preciso estar ali a mexer, a mexer, a mexer. Não, ela transforma-se. Ela... Tem uma coisa bem interessante, não sei se vocês estão com o livro aí, enfim, vocês viram, mas tem aquele livro Caibalion, né, do Hermes Trismegisto, que os 3 vezes o grande, enfim, que fala das 7 leis do universo, né? Então, para a gente entender intelectualmente isso, um dos princípios é o princípio da correspondência. Então, quando a gente sabe como a coisa funciona, a gente entende que não necessariamente precisamos trabalhar, como você acabou de falar, a coisa ali doída e tal, a gente pode fazer isso por correspondência. Então, tanto no mundo externo quanto no mundo interno, que é em cima, que é embaixo, tudo pode ser uma correspondência. Qual é o outro lado da moeda? Afinal de contas, a gente está numa condição, numa dimensão dual, né? A gente se manifesta dualmente. Então, por que não trabalhar esses 2 sentidos, né? Bom, só para complementando, a gente vai tapeando, né? Ô, Fer, não sei se é isso que você queria, mas a gente vai. E vai uma coisa puxando a outra. Gente, eu fiquei um pouco fora, porque eu fui tentar conectar meu fone agora. Não sei se está melhor, mas enfim, eu tô de fone agora. Então, eu não sei o que vocês acham. Eu pensei da Silvia contar o conto e depois a gente falar um pouco dele. O que vocês acham? Vamos. Eu desabilitei os comentários só enquanto a Silvia conta. Depois eu volto, porque senão fica em cima da imagem dela. Tá bom? Tá bem, então. Então vamos lá. Ó, Silvia, querida, tá cá já, viu? Com vocês, Silvia. Não toca. Eu toco pra você, peraí. Peraí. Já toca? Não. 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 Pronto. Vou eu aqui. Ok. E... Era uma vez uma pobre viúva que morava com 2 filhos e as suas 2 esposas. E os 4 viviam discutindo com a sua pobre mãe. Desde o nascer do sol até o céu ficar completamente escuro. E ela não tinha ninguém com quem pudesse contar os seus ais, as suas lamúrias, as suas tristezas, as suas próprias queixas. E esses ais que ela ia engolindo, as suas amarguras, desciam-lhe pela goela abaixo. E cada ai que ela não conseguia expressar, era um quilo que ganhava. E os filhos e as noras estavam constantemente a chamá-la de gorda. Tu és gorda. E imaginem lá que
até chegaram a esconder-lhe a comida, não percebendo sequer que cada ai que ela engolia era maior que um prato de feijão. E isso é que a fazia engordar. Um dia, quando os seus filhos e as suas noras tinham saído de casa, ela decidiu ir dar uma volta, caminhar a pé, sozinha, apenas na companhia da sua tristeza, do seu pesar. E lá foi, andando, até que deu conta que tinha saído dos limites da cidade. E continuando o seu caminho, reparou numa casa, ou numa resto de uma casa que apenas tinha 4 paredes. O teto não existia. Mas ela, devagar, lá foi entrando. E sentou-se ali, sozinha. A sua companhia era apenas a sua tristeza e o seu pesar. E viu-se tão infeliz, mas tão infeliz, que já não era possível ela guardar aquela tristeza só para si e não conseguindo aguentar mais o coração fechado e apertado, ela abriu o seu coração e aos poucos foi saindo as queixas que ela tinha contra o seu primeiro filho. E falou as suas queixas virada para a parede, à sua frente, virada a sul. E ela falou, inicialmente com a voz muito baixa e muito trêmula, sabem? Como ela nem sabia muito bem como é que iria dizer o que ia dizer, até que a voz começa a tomar força dela e ela começa a ganhar força e a queixar-se, a dizer. E quando termina, houve um estrondo. E sabem o que é que aconteceu? A parede vem à sua frente, ruiu e foi transformada num monte de entulho. A senhora sentiu que também no seu peito aquele peso tinha virado pó. E virou-se para a segunda parede, enorme. Então aí ela começou a falar das suas queixas que tinha em relação à esposa do seu primeiro filho. E falou, e foi falando, até que já não havia mais nada para dizer e deu um profundo suspiro. E neste momento, a segunda parede também ruiu e ouviu-se um grande barulho também. Ai, como a sua voz estava cada vez com mais força e mais altura. E não demorou muito tempo até que a terceira parede também desmoronasse quando ela falava sobre as lamúrias e as tristezas que ela tinha com o seu segundo filho. E então ela reparou que já conseguia ver o sol a pôr-se. E e agora as suas lamúrias já soavam como trompetes, como tambores e anunciavam-se às 4 direções. E para assim finalizar esta sinfonia de lamúrias e de gritos de socorro, ouviu-se novamente um estrondo e a quarta parede também caiu.
a senhora olhou à sua volta e conseguiu olhar e ver os escombros, o monte de tijolos, mas na sua alma e no seu corpo, na verdade, ela tinha perdido todo o peso que tinha ganho durante aquele tempo em que ela tinha estado apertada e calada e não dando voz aos seus ais profundos. O que ela via agora era uma imensidão de uma planície mais bela. E entretanto escureceu. Mas, desperta como nunca, ouviu em silêncio o pio das corujas, o puxoar dos sapos. Respirou o ar fresco e úmido e conectou-se com aquela imensidão e com o céu estrelado. E assim, ela passou a noite. Quando as estrelas já se despediam e a claridade já despontava no horizonte, a senhora levantou-se num pulo e saltitando e muito alegre foi cantarolando e dançarolando e tomou o caminho para casa. E o sol nascia. Ai, que lindo. Ai, que gostoso, né? Gente, eu me transporto com essa história com a Silvia, viu? Eu Sim. vou. E essa história fala muito, assim, né? Eu queria trazer um ponto que me mexe muito comigo, que é essa questão, né, de que a gente, quando a gente sente esses vazios ou essas dores, né, a gente corre para fora e a gente coloca um monte de coisa para tentar minimizar ou tampar essa dor, né? E às vezes a gente faz esse movimento, às vezes fazem esse movimento por nós, né? Não necessariamente a gente, mas essa coisa de o peso é né? A história traz isso, né? O peso que o nosso corpo diz, o nosso corpo fala, né? Através dele. Mas às vezes são outras coisas, né? A nossa correria, loucura do dia a dia, agenda lotada. Eu acho que os excessos, né? Eles vêm na tentativa de tapar esse vazio, né? Mas a história mostra, né? Que o caminho é reverso, né? Mas eu acho que a gente podia começar falando um pouco disso. Eu não sei se atravessa vocês, mas para mim, assim, é muito forte isso, né? Eu olho para trás, eu vejo muitos movimentos, assim, nessa coisa mesmo de sair correndo e tentar me livrar de alguma coisa, mas na verdade colocando outra coisa no lugar para não mergulhar nesse vazio mesmo, nessa dor, né? Para mim, a história traz-me esse vazio que tu falas e o vazio que não ter voz e não poder gritar esses ais e não ter com quem partilhar esses ais e essas dores e não ter um colo ou um lugar seguro onde nós possamos expressar aquilo que nos vai na alma, não é?
o peso que isso coloca em nós, em mim mesma, neste caso, não é? E colocou ao longo da vida esses ais que eu também silenciei durante muito tempo, por forças de diversas circunstâncias, e o peso que isso acarretou na minha vida, nos meus relacionamentos, na minha forma como encarei a vida e nessa solidão, não é? Que só eu percebia muitas vezes e que os outros nem sequer percebiam. Porque eu engolia isso para mim, esse ai que inicialmente tinha voz, deixou de ter voz, porque não tinha ouvidos. Não tinha quem ouvisse, não é? Esses ais. Ou tivesse espaço interior para ouvir os meus ais e sustentá-los em amor, não é? E eu acho isso também muito importante. E para mim as 4 paredes simbolizam exatamente isso. Aquele lugar que, apesar de parecer um vazio, no nada, lhe trouxe a força necessária dentro dela para ela poder verbalizar, não é? E eu pessoalmente muitas vezes faço isso sozinha, não é? Eu reclamo sozinha. Portanto, as minhas paredes aqui em casa também me ouvem muitas vezes. Ainda não ruíram, mas nunca se sabe. Mas a verdade é que a voz e poder falar sobre isso é um alívio, é um peso que sai, não é? E a comida, não é? Eu acho que, não sei, nós mulheres, acho que é comum, não é? Nós comermos, não é? Para esconder o vazio que sentimos no nosso interior, não é? E que nem sabemos muito bem porquê, mas comemos. E eu, em mim, eu vejo isso precisamente. Eu, quando estou mais nervosa, eu como. E eu agora já tenho consciência, é lá, tu não estás bem, então é que isto te quer mostrar, não é? Esse vazio, esse lugar, não é tão único e tão intransmissível e que precisa de tanto de ser ouvido, tanto de ser falado, de ser escutado, não é? É quase qual a comida, né, que eu preciso, né? Que comida é essa, né, para esse vazio? Mas eu acho que a gente tem medo, né, também, né? Porque eu acho que a gente está inserido, né, no Ocidente, principalmente, né, de que o vazio é muito ruim, de que olhar para isso é ruim, né? Tem conotação de escuridão, de dor, né? A gente usa expressões para falar, né, desse lugar. Então não é um lugar convidativo, né? E aí a gente tenta tapar esse buraco de qualquer forma, né? Mas parece, né, assim, o conto traz muito isso, né? Que é um caminho tão libertador, né? Fazer esse mergulho, né? Que eu acho que é aí que tem essas infinitas possibilidades, né? Tem um autor até que fala, né, que o infinito, que o vazio, ele é infinito e que tudo cabe ali, né? É tão bonito porque parece que é o contrário, mas ele traz isso, né? Que é um lugar infinito onde tudo cabe. E a gente resiste muito, né, para olhar, né, para mergulhar nesse vazio ou nessas dores, né? Sim, porque a gente traduz isso como sofrimento, né? Sim. E aí a gente quer fugir de todo e qualquer jeito, mas dor todo mundo vai sentir, a gente em algum momento ou outro vai sentir. E como não dá nome para esse desconforto, ele contribui para que a gente busque estratégias de fuga, né? Então, para mim, no conto tem 2 partes, assim, que são da imagem do conto que fica, como a palavra tem poder, porque a hora que ela vocaliza as coisas, a hora que ela dá o nome, chega a ser física, ela derruba uma parede concreta, né? Algo concreto cai. E aí, na sequência, conforme ela vai dando nome para esse desconforto dela, para esse vazio dela, né? Olha, é essa situação com meu filho, é essa situação, eu sinto isso, esse ai é aqui, esse ai é com minha nora e assim por diante.
você vê, não é uma grande recompensa que ela tem. E eu acho que é aí que também a gente se engana muito atualmente, principalmente. Ah, é uma busca por um grande evento. E não, o que o conto traz é que ela ouviu o barulho da coruja, do grilo. São pequenos detalhes, assim. E aí eu acho que também, como a gente não dá nome, como vale, a gente tem espaço aqui para ajustar o nosso olhar para as coisas da vida, a gente perde de valorizar aquilo que realmente, digamos assim, alimenta a alma, que alimentaria a alma, né? Porque é tão simples assim. Não vai ser R$ 1 milhão na sua conta, digamos assim. Claro que seria ótimo, maravilhoso ter 1 milhão na nossa conta, ou euros, ou pounds, enfim, dólares e tal. Mas não, às vezes ouvir um grilo já te supre, te alimenta a alma. Ouvir uma coruja te supre, te alimenta a alma e te deixa leve, ser nutritivo. Ouvir uma história te supre, te nutre a alma, sabe? Então, não sei, para mim, quanto mais eu trabalho com histórias, mais histórias diferentes eu vejo, eu percebo que são essas pequenas coisinhas, assim, sabe? Essas pequenas realizações que me possibilitam passar por momentos de dor sem necessariamente sofrer. Sim. Essa coisa, né, tá muito distorcido mesmo, né? Eu acho que esse ponto, Ana, que você trouxe, faz muito sentido, assim, para mim. A gente tá numa busca de uma coisa mirabolante, né? Uma coisa, assim, uma busca desenfreada por uma coisa que... E a gente perdeu total a conexão com o simples, né? E com o valor do simples, né? Eu acho que nem só a conexão, mas com o valor, né? Com o peso da importância disso na nossa vida, né? Acho que um pouco a pandemia trouxe isso, né? Acho que algumas pessoas conseguiram enxergar isso através desse processo todo que a gente tem vivido, mas eu acho que isso é tão forte, né? Assim, e essa história traz isso de uma maneira muito profunda, assim, né? Dessa questão do simples. E uma coisa que eu achei muito engraçado é que cada vez que... Quando eu ouvi na sexta-feira, né, que a Silvia contou lá no grupo, eu vi algumas coisas. Hoje eu já vi outras coisas. E eu acho que se eu ouvir de novo, vão ser outras coisas, né? Uma coisa que ficou forte para mim foi o fato dela, quando a história correlaciona que ela ouve o sapo no entardecer, né? A hora que a noite começa a chegar. E aí, né, a gente acabou de passar no solstício de inverno, né? No Brasil de inverno, né? No hemisfério sul de inverno, né? Para nós aqui verão, de né? verão. Mas eu tô com essa coisa do inverno na cabeça por algumas coisas que eu fiz e fiquei pensando nisso, né? Que é o momento que ela encontra o sol interno dela, né? Então traz muito isso, né? Ela ouve, né? Ela consegue ver, ouvir, respirar, sentir o ar puro. Ela tem essa percepção quando a noite cai, né? E aí, Ana, eu lembrei da história que você contou no Instagram faz um mês, eu acho, né? Da caverna, né? Do sol e da caverna. Ah, do sol e da caverna, sim. Eu lembrei dessa história, sabe? Que é um pouco isso também, né? Ela encontra o sol interno dela no escuro. Não sei se teve alguma coisa proposital em quem escreveu esse conto, né? Mas ficou assim, ficou forte para mim, sabe? Quando a Silvia estava contando aqui hoje. Sim. E também outra coisa que eu hoje, conversando agora convosco, também tomei consciência, que é, reparem que ela, para fazer este processo, ela ausentou-se, ela ficou sozinha, não é? Ela deu passos, ela andou, e ela andou devagar, não é? Não foi numa correria, não é? Portanto, ela andou devagar e ela foi encontrar no meio do nada, não é? Em plena natureza, não é? Portanto, a comunhão com ela, não é? Ela sente-se em comunhão. E isso é-lhe trazido exatamente pelos sons, não é? Dos animais, do coachar do sapo, mas também lhe traz pela paisagem que a envolvia. Pelo sol que nascia, não é? E o sol também que se punha. Então, a palavra, não é? Estava a ser comungada por todo o ambiente que a acolhia, que não era um lugar, entre aspas, comum, mas que é um lugar, se calhar, natural
para que isso aconteça, porque o exterior que ela via à sua volta correspondia para mim o seu próprio interior, não é? Ela começava a ver uma pontada de luz, apesar de ser um pôr do sol, estava lá. E também me parece outra coisa importante, ou que eu gostaria de referir, que é esse paradoxo, que é quando nós vamos à dor, não é? Ou quando nós nos permitimos falar dessa dor ou dessa tristeza ou da situação, o paradoxo que é, nós vamos à dor, mas ela desaparece, não é? É como quando nós fugimos dela, ela fica aqui. Ela aumenta. E ela aumenta. Quando nós conseguimos verbalizá-la, nem que seja sozinha, não é? Entre quatro paredes, e para mim é muito importante que esse lugar, e eu para mim isto é fundamental, que é nesse lugar em que ela se sentiu segura o suficiente, acolhida o suficiente, mesmo que de uma forma inconsciente, para poder verbalizar. E reparem que ela teve que se ausentar, mas teve que assumir a maior solidão. Porque quando ela se conectou com a máxima solidão e com o coração de tal maneira apertado que ele de facto se abre. E quando se abre, abriu-se o tesouro também, que ela não sabia que estava lá dentro, não é? E se ela não se tivesse aberto, nunca o conheceria, não é? E o quanto isso é, no nosso dia a dia, é importante, muito, muito importante, não é? Esta partilha, este verbalizar, o poder da palavra, como disse a Ana, não é? De exprimir o que sentimos. E realmente, muitas vezes, não há esse espaço que nos acolhe, não é? E nós também, lá está, ela teve que escolher um lugar que a acolhia. Nós também precisamos, não é? Fazer fazer essa escolha. Nem todos os lugares são propícios para que nós possamos fazer isso, não é? Mas há lugares em que isso é possível e há lugares em que isso é completamente transformador, não é? Quando eu tenho a possibilidade de ser escutada, quando eu tenho a possibilidade de verbalizar o que vai no meu interior. Então, para quem ouve, penso eu, que é algo extraordinário porque é uma partilha, é um dar e receber, não é? E por outro lado, para a pessoa, há um alívio quase instantâneo. Ou pelo menos para mim, é um alívio instantâneo, não é? E ela procurou inconscientemente no meio da natureza. No meio da natureza, porque ela ficou só com a natureza. E eu leva-me sempre para aquele lugar que é a nossa origem, não é? É aquele nosso lugar seguro, não é? Que é onde pomos os pés no chão, não é? E que nos acolhe, não é? E o interessante que você falou, né? E o sol se pôs e o sol nasceu. Então, de novo, ali a gente tem algo falando para nós que a natureza não dá saltos. A gente não é instantâneo, tipo Instagram. Que as coisas são rápidas. Não, a gente precisa de tempo. E isso também é uma coisa que vem sendo cada vez mais desafiadora, estar no nosso, aqui na nossa consciência, né? A gente está cada vez mais condicionado a um consumo muito rápido, muito instantâneo, muito, né, microsegundos de atenção, e aí a gente vai perdendo esse significado do tempo, né? O que realmente significa você ter a paciência de que as coisas não dão salto? Precisa de tempos. E aí a gente cai naquela armadilha de se sentir impotente, de se autodesvalorizar. Meu Deus, eu faço e não consigo. Não, criatura, é porque realmente leva tempo mesmo. Né? Tá tudo bem você levar esse tempo todo para não ver o resultado ainda chegar. Né? Então, você não planta alguma coisa hoje para ver ela amanhã. Vai levar um tempo. E a gente ser guardião disso mesmo, sabe? De cuidar desses movimentos. Então, essa história ela é curta, não é uma história com um grande arco, tipo heróis, inimigos e tal, é uma coisa de jornada do herói,
mas ela, imageticamente, ela é bem poderosa, assim, é bem boa. Muito mesmo. E é isso, né? Ela atravessa a gente, né? Porque ela pega vários pontos, né? Esses pontos dessa questão da ciclicidade, né? A gente observa a natureza, né? Que tá fora conversando com a natureza que tá dentro, né? E essa troca, né? Que é o sol e a noite, né? Ela fazendo esses movimentos, esse tempo que leva, né? A gente deixou de respeitar os ciclos, né? Os ciclos, os nossos próprios ciclos, né? Os ciclos da natureza, né? As estações, né? A gente deixou, a gente se desconectou disso, né? E acho que essa história traz muito esse olhar também para essa questão. Acho que é super, super importante essa questão do tempo, né, Ana, que você trouxe agora. Eu acho que a história fala através desses movimentos da natureza mesmo, né? E uma outra coisa que me chama super atenção e que eu não sei se vocês, eu não sei qual é a percepção de vocês, mas uma dúvida que eu fiquei, assim, eu queria perguntar para ela, né, nessa história. Mas por que ela dormiu nos escombros, né? Por que ela passou a noite lá, né? Fiquei pensando muito isso, assim. E aí agora que você trouxe essa questão do tempo, né? Será que é isso? Será que é o tempo de processar, né? Porque eu fiquei pensando, né? Imagina todos os escombros, né? É curioso porque no momento da minha vida em que eu me sentia nesse vazio e nesses escombros, na verdade eu escolhia lugares que eram escolhia a natureza, porque eu escolho a natureza, mas eu ia exatamente para o sítio onde estavam as árvores mortas, os galhos caídos, e eles faziam-me companhia, porque eles eram a imanência que estava dentro de mim, que se via fora de mim. E a certa altura eu precisei disso, precisei dessa reciprocidade entre o interior e o meu exterior, era como se fossem uma companhia. E esses escombros, não é? E essas árvores que eu vi, vejo às vezes, a cada morte ou a cada renascimento, não, são a nossa companhia. Eles também fazem parte de nós. A mim, pelo menos, trazem-me lições, trazem-me aprendizados, trazem-me maturação, trazem-me... Eu não consigo... Os escombros desaparecem, mas eles ficam aqui. E eles tornam-se novamente sementes para coisas novas, não é? Porque o que morre, não é? Vai para a terra, não é? E depois a terra, não é? Fica no humus e depois daquele humus vai dar origem a novas plantas, não é? E então é exatamente isso, não é? Aqueles escombros para mim significaram aquele tempo que ela precisou se regenerar, não é? De lidar com aquilo também, com tudo aquilo que ela tinha dito e verbalizado, porque isso depois, quando nós verbalizamos algo, não sei se isso acontece convosco, também precisamos de um tempo para digerir, para integrar aquilo que nós conseguimos dizer em voz alta, que muitas vezes nós nem sabíamos que tínhamos dentro, não é? E que só quando falamos em voz alta é que percebemos, e então há realmente esse tempo, não é deitar fora os escombros, é aceitá-los, que eles também fizeram parte da nossa vida, que fazem parte da nossa vida e que eles vão dar origem a algo novo. E que nós somos isso, nós somos uma criança que agora depois se tornou uma adolescente e que depois se tornou uma mulher adulta e um dia seremos uma velha anciã e não deixamos de parte de lado nenhum, não é? Vai se transformando, não é? Então vai-se ressignificando, então esses escombros também fizeram parte, até que ela pôde largá-los, não é? E dizer, eu vou de novo viver uma nova vida, não é? Viver outra vez para a minha casa, mas já completamente diferente da forma como ela entrou naquela casa. E os escombros, a mim lembram-me sempre a caverna, eu associo sempre à caverna,
não é? Aquele lugar escuro. E quando nós nos permitimos lá estar, há um momento em que a luz, tal como o sol, ela aparece, desde que nos permitamos estar lá, respeitando o nosso tempo. O sol aparece. Há um momento em que a luz surge. E isso, como a Ana disse, requer tempo, existência, não é? E vontade de viver. Muita vontade. É um processo de quase de decodificação, né? É onde a gente processa todo esse a dor, o vazio, né? E isso se transforma em energia de vida, né? É. No filme do Gabor, ele traz isso, né? Da questão, ele traz como os traumas, mas não deixa de ser, né? As nossas dores, os nossos vazios. Ele fala muito isso, assim, né? Desse poder que a gente tem, né? Não tá fora, tá dentro. De transformar, né? Esses traumas, essas dores em energia de vida, né? Em potência. E acho que esse conto fala disso também, né? Sim, Tudo porque está interligado. é precisamente esse o tesouro, não é? Que nós trazemos connosco, não é? Foi essa morte e esse renascimento que traz quem nós somos hoje, não é? Não é deixá-lo de fora, é transformá-lo, não é? Quer dizer, é assim, é assim, é transformando, morremos e vivemos e morremos e vivemos e movemos e este ciclo vai nos, se formos sábias, não é? E se tivermos esse impulso para a vida e de viver a vida com plenitude, não é? Nós vamos acrescentando, não é? Nós vamos expandindo, não é? E pegando nisso, que aparentemente seria para deitar fora e tornar isso um tesouro. Para mim e para os outros que levamos depois aos outros, não é? E podemos levar a nossa experiência aos outros, não é? Que é o que tu estás a fazer, não é, Fernanda? Portanto, Sim. não é? É dar um sentido àquela morte, é dar um sentido àquela perda, é dar um sentido àquele ai, não é? Porque senão não tem sentido. Sim. Perde-se, não é? Se dá-se um sentido. E também, né, Silvia, um pouco assim, né, que eu tenho percebido, né? Porque depois que eu perdi minha filha, eu fui me envolvi bastante, ainda estou envolvida bastante em com famílias que perderam seus filhos também, sabe? E uma coisa assim que eu percebo é que a Ana trouxe isso um pouco no começo, né, dessa questão da dualidade, né? Então só pode ser de um jeito, né? E o que eu tenho trazido muito assim é que a gente é tudo isso. A gente é a integração do difícil e do fácil, da dor e do amor, né? Do escuro e do claro. A gente se compõe por isso. Não dá para tirar um pedaço, né? Porque daí o quebra-cabeça não fecha, né? É essa falta de sentido mesmo, né? E esse é o movimento inicial, né? De correr, né? De sair. Eu não quero, excluo, né? E é isso. Tudo que a gente exclui, a gente potencializa, né? Até a gente falou aqui, né? Hoje sobre quando a gente não fala, né? Eu acho que a palavra, no caso desse conto, ela faz um movimento quase de encolhimento dessa dor, né? Não que ela dói menos, não é isso, mas ela fica na proporção que ela é, né? E não naquilo no meu imaginário, né? Quando eu não falo, quando eu não ponho nome, quando eu não entendo o que vira uma sombra, né? Vira uma coisa que eu não sei nem como lidar. E quando tá bom, então eu vou nomear, né? Eu começo a dar contorno e aquilo parece que vai ficando do tamanho que é para ser, né? E não dessa coisa assustadora. Então, essa coisa da dualidade, de trazer isso, né? Essa forma de integrar, né? Nomeando e dando um lugar, eu acho que para mim, pelo menos, foi o que fez muita diferença, assim, né? Não é não chorar mais pela morte da minha filha,
mas é também saber que esse choro é por todo o amor, por tudo que ela representa, pelas mudanças que ela me ajudou a fazer, pelas coisas que ela me fez enxergar, pela relação das mulheres da minha família que eu não tive a oportunidade de ver antes dela vir, né? Então, assim, tem tanto também, né? E pode ser tudo, né? Uhum, uhum, uhum. Sim. Calou fundo as palavras. A gente agora ficou introspectiva aqui, tudo pensando. Mas é um tema, né, que mexe, assim, ele é um tema profundo, porque ele vai para todos os nossos vazios, né? Atravessa a Vai. gente de muitas formas, né? É por isso que eu comecei por ele, sabe? É um tema que está muito presente, assim, né? Fala muito da minha história, então eu achei que seria importante, assim. E nas vivências que eu tenho feito, assim, não só sobre luto perinatal, mas, assim, nos meus atendimentos, nas pessoas. Eu tenho percebido muito que antes até, né, dos problemas e das coisas que a gente tem que tratar na vida, né? Tem uma coisa anterior que é isso, sabe? É como se fosse um processo iniciático. A gente precisa primeiro olhar para os nossos vazios, né? Para aquilo que dói, entender o que dói, né? Pôr nome no que dói, né? Reconhecer, olhar, falar, agora eu vejo que é você, né? Daí a gente começa o processo de integrar e de transcender, né? Mas eu acho que se a gente não enxergar o que é, a gente vai ficar buscando uma série de coisas que a gente nem sabe o que é, né? A gente fica Uhum. chutando, né? Tentando Sim, acertar. Passa a vida inteira buscando. fica É. perdido mesmo. E isso transforma, e quando nós fazemos isso, não é? Quando nós vamos conseguindo, fazendo essa integração, tornamos-nos mais inteiras, não é? Mais completas e mais. Lá está, são os paradoxos. Eu vejo sempre como paradoxo, não é? Como é que algo que nos enfraquece nos pode tornar mais poderoso, não é? Como é que algo que nos limita nos torna ilimitado, não é? Como é que. Isso é uma alquimia, não é? Isso é alquímico, não é? Então, para aquela mulher, não é? No conto, e não sei como é que é a vossa experiência, mas aqui em Portugal há muita dificuldade ainda em aceitar que nós temos sentimentos e falar de sentimentos e falar de emoções aparentemente desagradáveis ou que nos e confundimos muitas vezes a fraqueza com a fragilidade e com a vulnerabilidade, não é? Estar vulnerável é como se dissesse, estás vulnerável, estás fraca, e não tem nada a ver, nada, rigorosamente nada, não é? Quando nós estamos no estado vulnerável, nós estamos no nosso potencial máximo, nós estamos nuas, não é? Então nós mostramos-nos aos outros nuas, e às vezes isso também assusta as outras pessoas, porque também não estão habituadas a fazer assim com os seus próprios sentimentos, não é? Então é todo um caminho. Uma jornada, como disse a Ana, uma jornada. Vamos fazendo aos bocadinhos, cada uma, e todas juntas, não é? E os contos, este conto fala disso, não é? Fala de todo esse tempo que é preciso, desse luto que é preciso, desse renascer, que é inevitável, digo eu, é inevitável. Não é? Se nós estivermos dispostas a fazê-lo, não é? Nos abrirmos, quando ela abre o coração, não é? Ela não fazia ideia, imagino eu, pelo menos, o que iria sair, mas saiu, não é? E pôde comungar, e pôde sentir-se leve, não é? Leve. E eu acho que a vida também é assim. Pelo menos a vida tem mostrado ultimamente que é assim. Não é preciso estarmos no sofrimento, na dureza. Teremos às vezes que estar, mas nem sempre. A maior parte das vezes não. Se nos permitirmos a esse abrir. Assim,
Então vou sentir a dor, vou abrir-me à dor, vou falar dela. Então ela parece que diminui, não é? Não é que ela deixe de estar lá, mas torna-se diferente. Ela torna-se suporte para quem nós somos, não é? E o mundo é assim, não é? O mundo, nós vivemos este mundo sempre ciclicamente, não é? Não estamos parados sempre no mesmo lugar, nem sempre no topo da montanha, nem sempre no fundo da caverna, não é? Nós Que bom, andamos sempre em círculo, não é? Isso é bom. Para mim é bom pensar na vida assim. Para mim é muito bom, é muito pacificador, que é eu estou aqui hoje, mas eu sei que a seguir eu vou estar noutro lugar, e a seguir noutro lugar, e noutro lugar, e depois voltarei aqui, com outra experiência, mas sairei daqui e voltarei. Não é? Esta ciclicidade, não é? A mim traz muita paz. Ok? É uma fase. Vai passar também. Isso também passará, que nem na história do Isso anel lá. Salomão, adoro. Adoro o anel de Salomão. Adoro também. Adoro quanto. Eu Isso adoro. mesmo. Eu gosto muito também. Que bom. Meninas, a gente tá chegando no fim, né? Estamos já com 1 hora e pouquinho. Eu só queria deixar um recado para a Cris falando que adorou. Eu queria deixar um recado para quem... Eu deixei o link do Página em Branco. Então vai ser no dia 28, na segunda-feira. Vai começar às 7h30 da noite, horário do Brasil. Tá aqui o link para quem quiser participar, quem quiser mergulhar nesse vazio, né? Que começa nesse vazio, mas chega à criação. É sobre isso que o Página em Branco vai falar na segunda-feira. Então, para quem tiver interesse, só clicar e se inscrever. Vou deixar vocês falarem um pouquinho no final, para se despedir, enfim, qualquer recado. A Ana tem o curso de contos, as oficinas, a Silvia também tem os trabalhos dela. Queria agradecer demais, assim, foi uma conversa muito gostosa, assim, estou muito tocada e é uma alegria para mim ter encontrado vocês na vida e estou muito feliz mesmo. Muito, muito, muito obrigada. Silvia, vou deixar com você agora. Olha, o que é que eu gostava de vos dizer, deixar convosco o importante é que nós sejamos verdadeiros connosco. É isso que eu gostava de vos deixar. Verdadeiramente importante é que sejamos verdadeiros connosco. E quando isso acontece, o milagre também acontece e a vida ajuda. Não é? Por isso, se a verdade hoje é tristeza, então viver a tristeza. Se a verdade hoje é estar furiosa, então viver hoje a fúria. Se amanhã a verdade é estar alegre e divertida, então celebremos esse dia. Não é? Ser verdadeiras. Verdadeiras connosco. Para mim isto é muito importante. Eu sou muito grata, Fernanda, por esta oportunidade. A Ana, é um prazer, é sempre bom. E pronto, é isso que eu... Ser verdadeiras connosco. A cada momento. Porque só aí está tudo certo. Está tudo certo. Acolho. Que gostoso. Eu também agradeço, Fer. Obrigada. Que delícia. Adorei. Que papo leve, gostoso, profundo, tudo de bom. Que oportunidade gostosa de falar de um tema tão desafiador, né? De certa forma abstrato, mas também não tanto, mas adorei. Obrigada. Silvia, ai, que gostoso te ouvir contando histórias. Sempre um prazer te ouvir contando histórias. Muito agradecida por servir a esta história que a gente viu. E fica o convite para a gente desenvolver sempre a nossa linguagem simbólica e
Óbvio que eu vou falar que praticar histórias é uma coisa muito bacana, abre espaços de conexão verdadeiros com a gente mesmo, com os outros. A gente se reconhece no outro, a gente se reconhece dentro da gente. Tudo com a ajuda dos contos, das histórias e desses símbolos, né? Dessa linguagem que vai trazendo, que é a linguagem da vida, né? A vida simbólica. E que a gente se encontre cada vez mais, né? E tenha forças para seguir na nossa jornada. Então é isso. Isso mesmo. Meninas, muito obrigada, foi uma delícia. E eu acho que a gente pode fazer mais vezes, né? Ai, tão Eu acho que lindo. sim, eu acho que a gente pode contar mais histórias Mais e se encontrar para histórias. papear, né? Sim, acho Sempre que bom. sim, tomar um chá. Meninas, muito obrigada para quem participou com a gente. Beijo. Obrigada. Um excelente fim de dia para vocês, né? Vocês já estão no finalzinho do dia. Uhum. Um beijo, Um meninas. Muito beijo. obrigada. Tchau. Gratidão. Tchau.